Paz do Senhor, minhas irmãs. Eu acabei de chegar do trabalho e eu vinha no ônibus, gente, e eu vi no Instagram que às vezes eu venho no ônibus, eu trago sempre um livro, né? Eu leio e também olho o celular. E eu estava voltando para casa e eu vi no Instagram uma notícia de algo que havia acontecido aqui no meu bairro, aqui onde eu moro. Bom Sucesso, Fortaleza, Ceará, aqui onde eu moro. E ontem aqui no bairro Bom Sucesso, aqui onde eu moro, no meu bairro, uma mulher de 51 anos, da mesma idade que eu, foi pelo seu ex-esposo. Ele fez isso com ela enquanto ela estava dentro da casa da amiga dela, orando. Eu não tenho muitas informações, mas pelo que algumas pessoas que conheciam o casal estavam comentando, os dois eram cristãos ou frequentavam a igreja, seja lá o que você quiser entender disso, porque alguém que tira a vida do outro, para mim, não é cristão, não pode se dizer cristão. Enfim, aconteceu isso. Gente, que coisa horrível. Que coisa horrível. Um homem invadiu a casa de uma mulher para tirar a vida lá da sua ex-esposa, com quem ele tinha 2 filhos. Meu povo, vocês acham isso normal? Isso que a gente está vivendo, vocês acham normal? Não, eu tenho 51 anos. Sempre assisti jornal desde que me entendo por gente. E nunca vi isso que está acontecendo agora. Meu Deus, todo santo dia tem a notícia de um ex ou de um atual que pegou a sua esposa, ou a sua namorada, ou a sua ex-mulher, ou a sua noiva, e das formas mais absurdas. Vocês acham isso normal? Gente, isso não é normal. Está acontecendo algo muito estranho nesse país, nesse Brasil. O inimigo, né? Os demônios estão entrando nesses homens para essas mulheres. Os demônios estão entrando nesses homens e fazendo eles tirarem a vida dessas mulheres. Tá? Deixa eu ler aqui um versículo para vocês, que fica em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14, que diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre a mulher e entre ti e a mulher. Gente, Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente. Entre a mulher e a serpente. Vamos botar aqui que a mulher é a mulher mesmo, né? Porque essa mulher pode ser Israel, porque a semente da mulher é Jesus e feriria o calcanhar da serpente, né? Nesse caso, a semente é Jesus, então a mulher seria Israel. Mas vamos botar mulher como mulher. Vamos botar mulher como mulher, né? Porque Deus não colocou essa inimizade somente entre Eva e a serpente, não. É a mulher, é a mulher. O inimigo odeia a mulher. O inimigo detesta a mulher. Sabe por que foi tão importante, né? Aquela pregação da pastora Helena Raquel? Sabe por que foi tão importante? Porque foi um alerta de Deus para o que está acontecendo agora. As pessoas não abrem os olhos. Gente, está acontecendo alguma coisa no nosso país.
Eu não sei se são esses rituais de satanismo, sabe, que estão fazendo, porque as pessoas estão dizendo, né, que agora, mais do que nunca, o satanismo envolvido com política, com ideologia, e eles estão fazendo de tudo, e aí estão abrindo portais, fazendo rituais, para abrir portais para invocar os espíritos tal e tal e tal. Eu não duvido disso não, gente, porque olha a situação como está. Nunca a gente viu a situação dessa forma. Então, aquela pregação da pastora Helena Raquel foi um alerta de Deus para esses dias. Por quê? Porque o demônio está solto entrando nos homens e fazendo isso que eles estão fazendo com as mulheres. E nem as mulheres da igreja estão escapando. Nem as mulheres da igreja estão escapando. Essa mulher que eu falei aqui para você, no meu bairro aqui, que aconteceu isso com ela ontem, ela estava na casa da amiga dela orando. E o ex dela invadiu a casa e foi pegar ela lá no quintal. E o que duas mulheres podiam fazer contra um homem com uma, né, ele estava com uma faca. Gente, pelo amor de Deus, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Esses dias eu tava vendo outro caso. Não, porque se você procurar tem um bocado, né? Tem um monte. Eu não posso aqui falar de todos, porque senão eu ia virar à noite. Mas esses dias eu tava vendo o caso de uma mulher que ela também foi pelo marido dela. E ela era cristã. Sabe o que o delegado estava falando? Que ela era uma mulher muito religiosa. Ela sofria, mas nem fazia boletim de ocorrência, porque ela dizia que Deus ia mudar o marido dela. Ela não ia nem fazer boletim de ocorrência e nem ia separar, porque Deus ia mudar o marido dela. Sabe o que aconteceu? O marido dela, nela. Pois é. Meus irmãos, isso não é normal. Isso não é normal. Pelo amor de Deus, vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo nosso país. Alguma coisa muito estranha e muito maligna está acontecendo no nosso país. Então, a pregação da pastora Helena Raquel foi por um propósito muito maior do que a gente imaginava. É Deus alertando para o que está acontecendo, gente. Vamos orar. O nosso país está sob ataque. Está sob ataque. Não o comum, não o habitual que nós já conhecemos. Sim, a gente sabe que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A gente sabe. Mas desse jeito, como está acontecendo agora. Como é que pode? Gente, não é normal isso, pelo amor de Deus, não é normal. Não é normal. Todo dia aconteceu um caso desse. Todo dia um homem fazer isso com uma mulher. É demônio, é muito demônio nos coros. E nem os casais das igrejas estão escapando. Temos que orar. Temos que orar. Ore, 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 porque os demônios estão entrando nos coros dos homens para as mulheres. Para fazer isso com as suas mulheres. Vamos orar, gente. O negócio não tá para brincadeira, não. Vamos orar. E aqui eu vou deixar alguns comentários que tinha na reportagem sobre esse caso de algumas pessoas que conheciam o casal. Olha só, um dos comentários. Ele era esposo dela há muitos anos, mas infelizmente aconteceu isso e ela é uma grande mulher de Deus. Gostava muito dela e dele também. Era um grande pregador da palavra, mas infelizmente o inimigo tragou ele primeiro. Gente, olha aí. Não era um casal qualquer, né? Só pessoas que frequentavam a igreja, não. Ele chegava a pregar. A gente sabe que para um homem pregar nas igrejas, ele tem que gozar ali, né, da confiança dos líderes para poder ter acesso ao púlpito. E por aí você vê que muitos líderes não procuram saber quem eles estão colocando nos púlpitos para pregar. Me diga aí se a pastora Helena Raquel não estava certa. Veja só.
Aí outro comentário abaixo. As pessoas dizendo que ele era um pregador, um homem temente a Deus, mas com o coração tragado pelo diabo. Em quem confiar hoje? Somente em Deus e mais nada. Gente, mais uma vez eu tenho que insistir, bater nessa tecla. A pastora Helena Raquel falou essas coisas, dirigida por Deus. É o que está acontecendo nos lares, muitos lares cristãos. E os líderes das igrejas insistem em não abrir os olhos para isso, porque são eles que têm que botar as coisas em ordem. Um outro comentário diz assim: e ainda tem gente dizendo que ele era um homem de Deus. Ele fingia para as pessoas, mas o coração era cheio de pensamentos ruins. E Deus me livre desse tipo de gente de Deus. O último comentário diz assim: as pessoas se iludem muito. Ah, é crente, é bonzinho. Esse canalha, ele enganava as pessoas com pregações e judiava dela em casa. Gente, eu tô colocando esses comentários aqui porque são de pessoas de perto que conheciam o casal, tá? Então, assim, sim, esse aqui é mais um caso que terminou dessa forma, mas essa mulher já sofria maus tratos em casa. Era o casal da igreja. Então, vamos abrir os nossos olhos, tá bom? Porque um dia desse tinha um pregador aí na internet dizendo: que conversa é essa? Cadê as mulheres que estão sofrendo na igreja? Que Deus não resolveu? Gente, pelo amor de Deus, as mulheres não vão se levantar numa multidão para dizer o que passam em casa, principalmente se o marido for um pregador, um diácono, um presbítero, um pastor. Pelo amor de Deus, tá aí as consequências do que acontece, né? Quando as pessoas que têm que resolver, têm que ajudar, têm que assistir esses casais, não fazem isso. Então, assim, que Deus nos ajude, vamos orar pelo nosso país, que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Em nome de Jesus.